partir do primeiro versículo. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Esse tem sido o texto que tem direcionado a série do mês de agosto, chamada O Ministério do Relacionamento. E a proposta é que o relacionamento seja para cada um de nós um ministério, seja um serviço, seja uma atividade que todos nós fazemos. Aprendemos que não vivemos na lógica dos departamentos, mas vivemos na lógica dos ministérios, porque departamentos estão geralmente mais focados nas coisas, os ministérios estão focados nas pessoas. Temos aprendido que para termos relacionamentos saudáveis, temos que colocar as pessoas acima das coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Devemos usar as coisas e amar as pessoas. E nunca o contrário, amar as coisas e usar as pessoas. Então, aprendemos aqui que Paulo estava preso em Roma, escrevendo esta carta para os irmãos que congregavam numa determinada casa, muito provavelmente, e que formavam ali a igreja de Éfeso, a maior igreja naquele tempo, porque a Ásia Menor se despontava como um grande campo missionário, e ali muitas igrejas foram plantadas. Temos na Ásia Menor 9 principais cidades. Éfeso, uma espécie de capital da região, porque estava perto do mar e tinha um porto. Geralmente, as cidades que têm porto crescem mais e são referência na região. Por isso, Vitória é capital, por causa do porto. Então, Éfeso, sendo a maior cidade, a cidade referência na Ásia Menor, mas para o interior tinham mais 8 cidades, e formando ali 9 principais cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Essas eram as 9 principais cidades da Ásia Menor, e tirando Hierápolis, todas elas tinham igreja. As 7 que eu mencionei, o livro de Apocalipse revela que Jesus mandou João escrever uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Colossos tinha igreja, é o que nós estamos estudando na EBD, a Epístola aos Colossenses. E Hierápolis é bem provável que tivesse cristãos, mas a gente não tem nenhuma evidência neotestamentária de que em Hierápolis tinha uma igreja, no sentido de comunidade reunida, sempre no mesmo lugar e formando ali uma igreja. Mas é bem provável que tinha sim. Portanto, queridos, Paulo estava preso em Roma. Paulo andou muito naquela região, inclusive ele pastoreou, ele ficou fixo durante cerca de 3 anos ali em Éfeso. Ele plantou aquela igreja. Na primeira viagem missionária, ele já dá indícios de que ele tinha intenção de alcançar Éfeso, porque Corinto é também uma cidade portuária e uma cidade de passagem, uma espécie de ligação entre o transporte de navios naquele tempo. Por causa do canal que tinha em Corinto, as embarcações passavam por ali. E depois de Corinto, Paulo mirou em Éfeso, por ser a cidade referência naquela região da Ásia Menor. Então, na sua viagem missionária, ele vai para Éfeso
prega, tem gente que converte, e depois da terceira viagem missionária, ele passa ali um tempo com aqueles irmãos. Os estudiosos dizem que esse tempo durou cerca de 3 anos, e depois ele então entende que é da vontade de Deus que ele vá para Roma, porque ele se sente incumbido de fazer o evangelho chegar aos confins da terra. E esse é o propósito de Deus revelado por Jesus ali no início do livro de Atos, quando Jesus diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, Atos 1:8, até que o Espírito será derramado sobre vocês, e o Espírito vai dar poder para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, o livro de Atos nada mais é do que a narrativa de como o Espírito Santo cumpriu a vontade de Jesus. Como ele cumpriu? Ele trouxe poder enchendo aqueles cristãos que se converteram a partir de Atos 2, naquela festa de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas e voltaram para as suas cidades, e Pedro, com aquela multidão que se converteu, começa então uma grande igreja de crentes, discípulos de Cristo em Jerusalém. A perseguição em Jerusalém foi ferrenha, de formas que eles tiveram que fugir para a Judéia, e a perseguição na Judéia foi ferrenha, e eles foram então para Samaria, e a perseguição continuou, e aí essa perseguição levou Paulo a ser preso em Roma, e dali de Roma o evangelho se expandiu até Guaranhões. Portanto, Deus tem um plano e um propósito para todos nós, individualmente, mas também como povo, como igreja do Senhor, e o plano é que o evangelho alcance todas as pessoas. Portanto, chegou até Roma, no capítulo 28 de Atos, encerra ali a história, e como alguns propõem, e eu concordo, nós, aqueles que vieram depois dos primeiros discípulos, do 2º século em diante, até Jesus voltar, nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, porque o Espírito continua agindo, porque Deus continua salvando, e a vontade do Senhor continua sendo feita, o Evangelho continua sendo pregado, e nós estamos aqui para ajudar Deus, para cooperar com Deus, porque Ele quer continuar salvando, igual um dia Ele me salvou, igual um dia Ele te salvou, um dia Ele te tirou de onde você estava, te deu uma nova visão, uma nova compreensão, orientou a sua vida, iluminou o seu caminho pela palavra dEle. Ele também quer usar você para fazer isso com outras pessoas, e é por isso que nós estamos aqui, para passar esse bastão. Recebemos o bastão de alguém e devemos passar esse bastão para alguém, e assim a obra de Deus vai sendo feita, e a igreja permanece triunfante na terra, até que seja buscada pelo seu Senhor, para estar com Ele pela eternidade. Esse é o propósito, e Paulo está dizendo, um propósito tão lindo desse, Deus tem algo tão bonito para fazer na igreja, e através da igreja, Leandro. E ele estava dizendo, um propósito tão lindo desse, e vocês brigando por causa de pouca coisa, e vocês não conseguindo ter bons relacionamentos, eu estou preso, e vocês estão aí, vivendo de maneira indigna. É uma indignidade, Deus ter salvado vocês, cumprido a promessa com vocês, sustentado vocês, para vocês agora pegar esse propósito tão lindo, essa promessa tão preciosa, e vocês ficarem preocupados com pequenas coisas que não contribuem em nada para que a obra de Deus avance. Ele está dizendo, eu estou preso, gente, e vocês estão aí soltos, eu estou preso, doido para estar aí, para viver o propósito de Deus como igreja, e vocês que estão aí, que podem viver o propósito, vocês estão vivendo de maneira indigna, porque se os efésios não estivessem fazendo nada de errado, Paulo não teria chamado a atenção deles. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Deus chamou vocês para a salvação, é o chamado soteriológico, o chamado para a redenção. Ele chamou vocês da morte para a vida.
chamou vocês do pecado para a santidade, chamou vocês que não eram povo para ser o povo de Deus. Depois Ele chamou vocês para serem cooperadores dEle, chamou vocês para fazer a obra com Ele, chamou vocês para serem instrumentos dEle, e por último chamou vocês para a eternidade. Esses são os 3 chamados que todo crente vive. Ele é chamado para a salvação, depois ele é chamado para o ministério e depois ele é chamado para a eternidade. A grande pergunta é: qual desses chamados nós já respondemos sim? Ah, pastor, eu disse sim para a salvação, eu quero estar no céu. Ok, então depois desse tem um segundo. Ele está te chamando para o ministério, Ele está te chamando para trabalhar para Ele, trabalhar com Ele, trabalhar por Ele, para a glória dEle. Diga sim a esse chamado, e entre no centro do propósito de Deus, porque o Espírito de Deus é poderoso para fazer tudo o que nós precisamos para cumprir a vontade dEle. Diga sim ao chamado de Deus, não só para a salvação, mas também para o ministério. Que ministério, pastor? Aí é com você, aí é contigo. Converse com Deus, procure se envolver, tente uma coisa, fluiu, funcionou, prosperou, frutificou, permaneça. Não fluiu, não deu certo, agarrou, emperrou, está pesado, é cansativo fazer, então não é de Deus. Então tenta outra coisa. Tenta outra coisa, e tenta outra coisa, até você descobrir para o que você nasceu. Se envolva, participe, coopere, sirva, seja voluntário em qualquer coisa. Eu demorei muito para descobrir. Eu entrei na igreja, fiquei empolgado, eu fui para o coral, até que eu descobri, não é, está pesado, ensaio, não é isso. Aí eu fui, então deve ser o quê? Eu vou chamar meus amigos. Aí os amigos começaram a vir, começaram a converter, eu falei, opa, é por aqui. E aí daqui a pouco, Manu, você pode dar uma palavra? Posso. Aí eu dei uma palavra, o povo, rapaz, você tem que falar mais. Eu falei, misericórdia. Aí eu com a perna tremendo, não consegui passar de 2 minutos numa união de treinamento e tal, e falei, não sirvo para isso. Aí de repente um adolescente virou para mim, Manu, aquele dia que você falou aquele negócio, Deus tocou no meu coração e eu vou batizar. Eu falei, gente, eu achei que eu não tinha feito nada, eu todo nervoso, fiquei com maior vergonha, e não é que Deus fala, e não é que Deus age, então deve ser por aqui. E de repente eu vou escrever umas letras, vou fazer uns rap, e através do rap eu vou ganhar as pessoas. Aí de repente o rap começou a ficar pesado, as letras começaram a ficar chata, e a produção do negócio, e toda uma treta, uma crise, e o computador começou a dar pau, dar problema, a ponto de um dia num culto de oração, eu pedi oração pelo meu computador. Você acredita nisso? Culto de oração, alguém tem um pedido? Eu falei, eu quero pedir oração pelo meu computador. Tem um demônio lá dentro, não é possível. E eu quero usar o computador para a glória de Deus, eu quero gravar umas músicas para Deus, é obra de Deus, irmãos. Mas o negócio não flui, não funciona. Aí daqui a pouco, não, você vai dar aula de EBD. Eu, aula? E aí fui, sem jeito e tal, daqui a pouco a sala foi aumentando, mais alunos, e a coisa foi funcionando, e aí você vai pregar, prega aqui, prega ali, prega lá, prega ali, prega lá, você tem que ir para o seminário, e eu, não, estou de boa, e vai, e de repente o rap foi ficando de lado, e o evangelismo foi ficando também pesado, e aí de repente o ensino, e de repente a pregação, e convite, agenda, e todo mundo prega para nós, explica para nós, e tira uma dúvida para nós, e eu fui, então é aqui que está leve, é aqui que está funcionando, é aqui que está dando fruto. Aí eu fui ficando, e eu estou aqui até hoje. Então eu conheço um pastor que ele disse assim uma vez, meu primeiro ministério foi com os embaixadores do rei. Eu me despontei como um líder em potencial na igreja, e aí o pastor reconheceu e me ofereceu, olha, nós estamos precisando de alguém para liderar os embaixadores, você não quer liderar os embaixadores do rei? E aí ele tinha sido embaixador, tudo e tal, não sei pastor, se eu levo o jeito, então, não, vamos se envolver, vamos trabalhar, eu vejo que você tem potencial, você é vocacionado, vamos lá. Aí ele foi e assumiu a embaixada, ele falou que nunca foi tão pior na vida dele.
Pegou uma embaixada gigantesca e no final não tinha nenhum embaixador mais, ninguém queria vir mais. Ele foi um fiasco como líder de embaixadores. Aí de repente botaram ele na EBD, a classe de EBD bombou e virou a classe mais cheia de alunos da igreja. E aí aquilo sinalizou para ele, é aqui e não é lá. E aí dali ele começou a pregar, ele começou a dirigir um ponto de pregação, foi para o seminário e é pastor já há mais de 20 anos e tem um ministério muito abençoado. Portanto, queridos, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Deus chamou a gente e a gente precisa responder isso de maneira digna. Não é só dizer, eis-me aqui, conta comigo, vou se der. Eis-me aqui, conta comigo, nem que seja necessário mudar a minha agenda, mudar os meus planos, a vontade de Deus é prioridade da minha vida e eu vou fazer o que Ele está me chamando para fazer. E isso não vai ser um peso, isso não vai ser uma carga, como uma vez uma pessoa me procurou, pastor, eu vim aqui porque eu quero entregar meu cargo. Ela falou, cargo, como se fosse realmente uma carga. Eu falei, misericórdia, entrega logo. Não, o jugo é suave e o fardo é? Então se é de Jesus, é leve. Ah pastor, estou fazendo as coisas, mas está sendo um peso para mim. Então é sua coisa, não é de Jesus. É do seu coração, é da sua vaidade, é da sua vontade. Porque quando é da vontade de Jesus, o fardo sempre é leve. Pastor, como é que você consegue? Respondo muito essa pergunta. Eu olho, você está aqui, daqui a pouco você está lá e prega aqui, e prega ali, e dá aula, e tem aula, e ao mesmo tempo que você é aluno estudando, daqui a pouco você levanta da cadeira e vira professor dando aula, aí você viaja, sai de uma aula que você teve, vai para uma aula que você vai dar, sai dessa aula e vai pregar num lugar e pega quilômetros e centenas de quilômetros e vai e prega lá, e prega lá, e prega lá, e prega aqui, e volta, prega 2, 3 vezes no mesmo dia, e faz casamento, e vai, e depois à noite está na igreja, e tá lá, pastor, como é que você aguenta toda semana é isso, viaja e prega e tal, como é que é, você não dorme, que hora que você prepara as mensagens, que hora que você faz, pastor me explica, e eu falo, eu não sei explicar, eu só sei que é leve, eu dou um bate e volta lá na Bahia, prego e volto, no outro dia de manhã eu estou aqui, nossa, quase 1000 quilômetros, de madrugada, misericórdia, deve ser muito cansativo, para quem não é chamado, sim, mas para quem é vocacionado, vive de maneira digna da vocação, é leve, não pesa. Agora, se eu tivesse que ir lá na Bahia, para fazer uma coisa que não é da minha vocação, aí seria pesado. Aliás, se eu tivesse que ir daqui ali na esquina, para fazer uma coisa para o qual eu não fui chamado, seria pesado. Então a grande pergunta é, para o que Deus nos chamou? Primeiro para a salvação, e segundo, para trabalhar para Ele, cooperar com Ele, e a gente precisa, porque essa segunda resposta é o que vai dar sentido, leveza e propósito, até o terceiro chamado, que é quando a trombeta soar, e Ele disser, vem filho amado, entra na eternidade comigo, e tudo está resolvido. Que Deus abençoe aí, está levantando a mão aí, está querendo Jesus, né? Quem está comigo? Aí a grande pergunta então que nós poderíamos fazer para o Paulo é, tudo bem Paulo, eu já entendi, você está preso, nós estamos soltos, para nós é mais fácil do que para você, e você consegue fazer a obra aí na cadeia e a gente não está conseguindo fazer aqui solto, a gente está sendo indigno. Então Paulo, fala para nós o que é que a gente tem que fazer para ser digno de sermos igreja de Jesus. Aí ele diz, vocês precisam ser humildes, com toda humildade, e aprendemos que humildade é capacidade de se reconhecer como humus, humildade, capacidade de ser humus. O que é humus? Terra, barro, pó da terra. Todos nós somos feitos do pó da terra. O que nos deu vida foi a vida de Deus que está em nós. Portanto, somos todos iguais. Temos a mesma matéria-prima,
as mesmas limitações, os mesmos desafios, somos todos iguais, independente da cor da nossa pele, do número da conta bancária, do lugar onde a gente mora, do carro que a gente anda, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, somos todos iguais. É só ir no cemitério e abrir lá e vai estar um monte de osso, e a gente não consegue olhar para aqueles ossos e dizer quem foi rico, quem foi pobre, quem foi gordo, quem foi magro, quem foi preto, quem foi branco, quem foi isso, quem foi aquilo, quem morou na Praia da Costa, quem morou em Guaranhões, tudo igual, é tudo osso. E o verme comeu a carne de todo mundo. Portanto, o cemitério nos iguala, assim como a eternidade também nos iguala. Somos todos chamados para morar no mesmo lugar e lá termos acesso às mesmas coisas. Aqui a gente não tem acesso igual, porque aqui o pecado impera, o mundo jaz no maligno, portanto existe a injustiça. Mas lá não, lá é o reino da própria justiça, porque o Senhor nosso Deus é o sol da justiça. Então, humildade é não se sentir melhor do que ninguém, mas é também não se sentir pior do que ninguém. E isso faz com que o relacionamento funcione. Eu não vou me excluir porque eu me sinto melhor, não, eu sou muito bom para estar ali, e aí eu me excluo. Mas eu também não vou me excluir por me sentir pior, não, eu sou muito ruim para estar ali, eu vou me excluir. Não, a gente vai se lançar no relacionamento com essa consciência, todo mundo é igual, e principalmente na igreja, só há um cabeça que é Cristo, o resto é tudo corpo, e todos os membros do corpo têm a mesma importância para o corpo. Cristo é tudo em todos. É isso que a Bíblia diz, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, quer homem, quer mulher, bárbaro, cita, elamitas, todos são iguais, porque Cristo é tudo em todos. Portanto, temos que ser humildes, ninguém é melhor que ninguém, temos que ser mansos, aprendemos que é a capacidade de não reação, prautés no grego, não reagir, você bate, você empurra, você chuta, ei púlpito, você é baixinho, ei púlpito, você tem a perna magrela, ei púlpito, você é preto, reage contra mim, o púlpito não reage em nada, então o púlpito está sendo manso. Na perspectiva grega, esse termo prautés é aquele que consegue não reagir. Então não importa o estímulo que a gente recebe, alguém criticou, alguém falou mentira, alguém usou de má fé, alguém atrapalhou, alguém fez isso, fez aquilo, um estímulo externo que vem para que a gente reaja, a gente precisa ter, e o Espírito nos dá essa capacidade, porque mansidão também é fruto do Espírito. Então quando estamos vivendo de maneira digna da nossa vocação, a gente consegue ser manso, não reagir aos estímulos, como aprendemos com o pastor Edmilson, que esteve aqui numa dessas quintas-feiras. Ele disse que a gente é muito mais cristão nas reações do que nas ações. E eu havia falado isso na primeira mensagem, inclusive recomendei o livro Jesus é Senhor, tem um capítulo que trata só disso, e um pessoal tem me pedido, você que acompanha pela internet, toda vez que eu estou pregando e estou sugerindo, muita gente tem me chamado no WhatsApp, pastor, manda o livro, estou mandando, então quem quiser é só me pedir no WhatsApp. Se você não é daqui, não tem meu WhatsApp, o DDD é 27, meu telefone é 999527339, 27 999527339. Ah, pastor, eu quero o PDF do livro Jesus é Senhor. Me chama no WhatsApp, fala que quer o livro e eu te mando o livro, tá bom? Então, a gente aprendeu que deve submeter o nosso eu a Cristo, e nas reações é muito mais importante, e o pastor Edmilson nos ensinou isso, eu achei muito preciosa a maneira como ele explicou. Ele disse, nas ações é mais fácil, porque a ação eu planejo, como que eu vou fazer isso? Aí eu paro, vou fazer dessa forma? Não, acho que assim seria melhor, não sei o que, então toda a minha ação precede o planejamento, é mais fácil eu ser cristão. Agora na reação, eu não tenho tempo de planejar, veio o estímulo, tá! Alguém me ofendeu, pum, alguém me magoou, tã, alguém me criticou, tã, e aí como é que eu vou reagir? Eu não tenho tempo de planejar. Então a Bíblia está dizendo, seja manso, ou como o Novo Testamento nos orienta, né? Pronto para ouvir e tardio para falar.
Temos 2 orelhas e uma boca, então a gente deve ouvir mais e falar menos. Aí, pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer isso. Então experimenta o próximo. Depois da mansidão vem a longanimidade, que no grego é a macrotumia. Tumia, por analogia, tumoia é explosão, né, de cólera, de raiva, e então o tumói é o que provoca, a tumia é o que provoca a tumói. Por analogia, eu prefiro assim, fica mais didático, então vamos considerar que tumia seja o pavio. Então a macro, que é grande, tumia é o grande pavio. Então o que é longanimidade? É ter um pavio longo, capacidade de esticar o pavio. Alguém causou um estímulo ruim em mim, eu quero explodir na hora. Opa, mas eu já adquiri pelo poder e pelo fruto do Espírito a mansidão. Eu entendi que eu não tenho que reagir a tudo, não. Eu tenho que controlar e não reagir, mas agir. O que é que eu vou reagir? Espera aí, deixa eu pensar. Vou planejar, vou pensar a melhor maneira, melhor palavra, o melhor tempo, o melhor momento e tal. E aí eu vou esticando esse pavio. A mansidão me leva a exercer a longanimidade. Eu não vou responder agora. O que eu vou fazer? Eu vou esticar o pavio, amanhã eu respondo. Aí eu dormi, acordei, fui no banheiro, resolvi uma coisa e outra. Quando eu vi, passou o 2º dia, eu estiquei o pavio e não respondi, vai lá para o 5º, 6º dia. Eu não respondi aquele estímulo, né? E agora? Quer saber? Não quero nem mais responder também, não. Passou, foi embora, tchau, bênção. Assim o relacionamento vai ficando mais saudável. E aí, depois da longanimidade, a gente deve suportar uns aos outros em amor, que é aquela palavrinha grega que nós vimos aqui no último domingo. Qual é a palavra grega? Quem lembra? Quem lembra? Suportando. Vamos lembrar, isso aí. Vamos lembrar. Eu esqueci também, me ajuda aí a lembrar? Olha ali, Igor. Tá chegando. Anecomenoi, que é levantar, jogar para cima, tendo acima, é literal essa palavra que Paulo usou. Portanto, o suportar aqui, e a gente viu na última mensagem a importância do suporte nos relacionamentos. Não é suportar no sentido de tolerar. Eu não tolero aquele irmão. Eu não tolero aquela pessoa. Eu criei ranço, não tolero. Isso é importante? É importante tolerar com mansidão e longanimidade, mas não é esse tipo de suportar que Paulo está falando. Quando ele usa essa palavra, ele quer dizer dar suporte, é o que o púlpito está fazendo para a minha Bíblia, está mantendo a Bíblia em cima dele, e não deixando que a Bíblia vá para o chão, está suportando a Bíblia, dando suporte. Então é assim que a gente deve se comportar como igreja, dar suporte uns aos outros. Eu jogo você para cima, depois o outro me joga para cima, e o outro joga para cima e joga para cima, e todo mundo vai subindo, e todo mundo vai melhorando, e a gente cria uma cultura de louvores e elogios. Isso é uma cultura que precisa ser criada. Já falei aqui outra cultura boa, vou relembrar, não tem nada a ver com a mensagem, mas só para frisar, a cultura da fofoca boa. Temos que criar essa cultura e permanecer nessa cultura, a cultura da fofoca boa, porque a fofoca boa quase ninguém faz, mas a ruim, né? É só você olhar para os aviões, todos os dias, eu fiz uma pesquisa esses dias, gravei um vídeo sobre isso, todos os dias decolam no planeta mais de, chuta, quantos aviões decolam todos os dias em todo o planeta? Quantos você acha? 10 mil só no Brasil, né? Mais de 200 mil aviões decolam todos os dias no planeta. E ninguém, você não ouve falar ninguém que fez um elogio para um avião que decolou.
Você não vê nenhuma matéria dizendo: olha, no dia de hoje batemos um recorde, quase 300 mil aviões decolaram com sucesso, foram decolagens maravilhosas. Você não vê um piloto ganhando prêmio, o piloto que fez o avião decolar melhor. Não tem. Ninguém fala do avião que decolou. Agora faz um avião cair. Vira notícia, todo mundo fala, é uma comoção geral. O avião só vira notícia quando ele cai. O que isso demonstra? Que a gente só está disposto a passar à frente a informação que é negativa. Ninguém fala, quando faz um voo, que o voo foi muito tranquilo, a decolagem foi maravilhosa, eu nem senti que estava decolando. Oh, que piloto maravilhoso! Ninguém elogia o piloto. Ou o motorista de ônibus do Transcol: peguei um Transcol, que viagem maravilhosa, o motorista calmo, tranquilo no trânsito, fazendo as curvas lentamente, e não tratou a gente igual manada de boi lá dentro, e tal. Agora pega um Transcol com um motorista doido, que fez uma curva, e bateu, e jogou todo mundo para um lado e para o outro. Quando desce todo mundo: ai, misericórdia, nossa, peguei um Transcol, coisa horrível, quero mais andar de ônibus, e não sei o que, não. A gente está muito mais disposto a passar para frente a fofoca ruim do que a fofoca boa. Por quê? Por causa do nosso pecado, nossa natureza pecaminosa. Alguma coisa dentro de nós grita para passar à frente algo ruim sobre os outros, porque a nossa natureza pecaminosa nos engana de que falar mal dos outros é falar bem de nós, só que é exatamente o contrário. Quanto mais eu falo mal dos outros, é pior para mim. Eu acho que falar bem do copo é falar mal da jarra, mas não é. Aí o que eu faço? Eu falo mal do copo, para a jarra pensar que eu estou falando bem dela. Só que a jarra olha para mim e fala: nossa, que coisa horrível, falou mal do copo, vou me afastar dele, porque se falou mal do copo, depois vai falar mal de mim também. Aí eu perco o copo e a jarra. A gente acha, por causa do pecado que nos cega, que passar informações ruins adiante nos faz melhores. Só que é exatamente o contrário. Por isso a gente precisa criar a cultura da boa fofoca. O que de bom você viu? É isso que você vai falar. Pastor, mas não tinha nada de bom. Ah, então procura outro lugar, meu irmão. Porque se você frequentou um culto, se você entrou numa casa, se você conversou com uma pessoa e não conseguiu ver nada de bom, o problema não estava no culto, nem na casa, nem na pessoa. Está em você. Porque todo mundo, todo lugar e todo evento tem algo bom. Aí um dia uma irmã, ouvindo isso, pediu a palavra e falou: pastor, discordo, todo mundo não, o diabo não tem nada de bom. E o pastor respondeu: tem sim, minha irmã, ele sabe que é perdedor e continua perseverando. Nós sabemos que somos mais que vencedores e muitas vezes desanimamos. Nossa, então até o diabo pode nos ensinar uma coisa boa? Ele é perseverante, mesmo sabendo que é derrotado, ele não desiste de lutar. E nós que somos mais que vencedores, desistimos, abrimos mão da promessa, cavamos, quando chega na hora de botar a mão na bênção, não quero mais não. Portanto, tudo e todos têm um lado positivo. Tem um elogio a ser feito. Vamos criar essa cultura do louvor e do elogio. Louvar a Deus e elogiar as pessoas. Fulano tocou bateria muito bem, bate aí, parabéns, pá. Mesmo que não tenha sido bom, vamos ver, aquela virada que você deu foi muito top. Aquele solo que você fez, irmão, aquela hora que você fechou o olho e levantou a mão do meu lado, aquilo me inspirou, eu falei: Deus está aqui nesse lugar, e a partir daquele momento melhorou meu culto para Deus, eu quero te agradecer. Sei lá o que você vai elogiar, meu irmão, mas procure elogiar, vamos fazer fofocas boas e implantar a cultura do elogio, assim a gente vai suportando, jogando uns aos outros sempre para cima. Amém? Amém. Amém. É assim que funciona. É jogando para cima que a coisa vai para cima. Se a gente jogar para baixo, é um círculo vicioso que só vai para baixo. Se a gente joga para cima, é um círculo virtuoso que só vai para cima.
até a eternidade, e glória a Deus. Versículo 3. Fazendo tudo para preservar a unidade. Então essa mensagem, e eu já estou terminando, o título dela é Unidade nos Relacionamentos. Nós já tivemos a vocação no relacionamento, já tivemos a humildade no relacionamento, a mansidão no relacionamento, a longanimidade no relacionamento, o suporte no relacionamento, e hoje a unidade no relacionamento. Onde a gente peca nessa área aqui? A igreja de Éfeso pecava, por isso Paulo está ensinando, e a gente continua pecando até hoje, porque somos tão pecadores quanto os efésios. A gente confunde unidade com uniformidade. Não é a mesma coisa. Deus não quer que nós sejamos uniformes. Todo mundo igual. Deus quer que nós sejamos unidos. O que é unido? Mesmo sendo diferentes, juntos no mesmo propósito. Mesmo tendo defeitos diferentes. Porque esse é o nosso problema. A gente sempre acha que o defeito do outro é pior do que o nosso. Só que defeito é defeito, irmão. Pecado é pecado. Alguém pode dizer que hoje não cometeu nenhum pecado? Então a Bíblia está errada. Todos pecaram. Todos são pecadores. Todos. Então, não tem ninguém pior que ninguém, não tem ninguém melhor que ninguém. Então o que a gente vai fazer? Vamos nos unir no mesmo propósito. Em qual propósito? Viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Para que o máximo seja salvo, para que o máximo seja ministro e para que o máximo de pessoas possível vá para a eternidade junto com a gente. Esse é o nosso propósito. Encher esses bancos aqui de gente. Mas vai vir gente de tudo que é jeito. Vai vir gente boa, vai vir gente não muito boa. Vai vir gente honesta, vai vir gente desonesta. Vai vir gente voluntária, vai vir gente omissa. Vai vir tudo quanto é tipo de gente. E aí, a gente vai ser igreja só com os que se parecem com a gente? Ou a gente vai ser igreja com todos? A gente vai ser igreja só com os que a gente gosta? Ou a gente vai ser igreja com todos? Todos que entrarem por aquela porta serão igreja junto comigo, independente das diferenças. Isso é unidade. Mas eu não gosto daquela característica do fulano. Então, é porque ele tem essa característica diferente da sua. Ou às vezes a característica é tão igual à sua que te agride, porque te faz lembrar que aquilo também é o seu defeito. Freud explica. Então, queridos, não é uniformidade. Deus, se quisesse todos iguais, Ele tinha criado todos iguais. Se Ele nos criou diferentes, é porque Ele quer que sejamos diferentes. Unidade na diversidade. Somos diversos, mas podemos ser unidos. Onde a minha fraqueza é ajudada pela sua força. Aquilo que sobra em você, falta em mim. Aquilo que sobra em mim, falta em você. E juntos, unidos, a gente se completa para fazer a obra completa de Deus. Porque aquilo que Deus quer me usar, vai atingir algo. Que Deus quer te usar, vai atingir outro alvo, e outro. E a gente consegue atingir tudo quando todos estão envolvidos no processo. Uma pessoa não consegue fazer sozinho. Chamado de Deus para nós não é para individualidade, é para comunidade. Está no plural. Eu sou prisioneiro, mas vocês vivam da vocação que fomos chamados, fazendo tudo para a unidade. Vós sois o templo. Nós somos a igreja. Não é singular, eu sou, tu és. É sempre no plural, é 2 ou 3, uns aos outros. Somos chamados para viver junto, mesmo sendo diferentes. Como é que a gente consegue, pastor? Sendo chamado, humilde, manso, longânimo, suportando, jogando para cima e procurando a unidade e não a uniformidade. Mas o irmão gosta de vir de chinelo.
é a diversidade dele. O outro vem com tênis de basquete, é a diversidade dele. O outro vem com um sapato, a diversidade dele. O outro vem descalço, é a diversidade dele. Importa que o basquete, o chinelo, o sapato ou o descalço estejam andando para o centro da vontade de Deus. Estou preocupado com qual que é o calçado da pessoa? Estou preocupado se ela está andando na direção de Deus. Estou preocupado com o que a pessoa botou na cabeça? Estou preocupado se a mente dela está ligada no céu. Preocupado com a roupa que ele vestiu? Estou preocupado se o coração dele está no Senhor, para fazer a obra de Deus em unidade. Porque as pessoas valem mais do que as coisas. Então a pessoa dentro da roupa vale mais do que a roupa. Ah, essa roupa não é adequada. Eu estou ligando para a roupa, meu irmão. Jesus voltar, as roupas fica tudo aí. Então, somos diferentes? Sim. Nunca seremos uniformes. É só olhar a nossa digital. Cada um aqui tem irmãos gêmeos. Tem digitais diferentes, tem íris do olho diferente, somos diferentes, e Deus quer exatamente isso, porque Ele nos chamou para uma comunidade. Se fôssemos todos iguais, a igreja teria a fraqueza, mas como somos diferentes, a fraqueza de um é suprida pela força do outro, e a gente se completa, e a gente se une para que a vontade de Deus seja feita. Como é bom quando os irmãos vivem unidos, é precioso, é maravilhoso, é como o orvalho que desce do Hermon, é como o óleo que ungiu Arão, é tão precioso que escorre pelos montes de Sião, e ali, na união e na unidade dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Acabei de recitar o Salmo 133. A gente acha que esse ali é lá em Jerusalém, é lá em Sião, escorre pelos montes de Sião. Ali em Sião, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em Sião não, meu irmão, no mundo todo. Onde houver um povo unido, Deus abençoa. Ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É só reparar, quanto mais unida a igreja, mais gente converte. Quanto mais unida a igreja, mais gente batiza. Quanto mais unida a igreja, mais relevante ela fica. Quanto mais unida a igreja, mais o inferno perde. Portanto, nós seremos relacionais na nossa unidade, nunca na uniformidade. O outro é diferente de mim, e é isso que faz a beleza da igreja, porque se estivermos unidos na diversidade, também estaremos unidos na adversidade. Essa é boa para postar, hein? Se estivermos unidos na diversidade, também estaremos unidos nas adversidades. Portanto, a igreja não triunfa quando ela se divide. Jesus já disse, um reino dividido não prospera. Portanto, o Senhor quer que tenhamos relacionamentos também baseados em unidade, porque há um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só povo, um só cabeça, um só Senhor, uma só igreja, uma eternidade, um propósito, uma promessa, uma salvação, um ministério que será executado pelos relacionamentos na plena unidade do Espírito. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.